hoje a gente vai falar de função e o domínio da função. É o que a gente tem para hoje, tá? Funções. O que é funções, tá? A gente vai considerar dois conjuntos não vazio, tá? Porque se eu tiver conjunto vazio, eu não tenho nada ali dentro, eu não vou ter elementos para fazer uma relação binária, ou seja, eu vou ligar um elemento do conjunto A para o conjunto B. Eu não vou ter como fazer isso se o meu conjunto for vazio. Por isso que a gente fala assim, olha, nossos conjuntos ele tem que ser não vazio, ele tem que ter elementos ali dentro, para eu poder fazer uma relação entre esses elementos, tá? Que diz exatamente o que é função. Então, nós vamos dizer que essa relação é a função do conjunto A, tá? No conjunto B. Quando isso acontece? Quando cada elemento do conjunto A tem um único correspondente dentro do conjunto B, tá? Então, se eu tiver 5 elementos do conjunto A, esses 5 elementos do conjunto A tem que ter um único elemento correspondente do conjunto B, ok? Se eu não tiver isso, meu conjunto B está vazio, eu não vou conseguir ter essa correspondência, ou seja, eu não vou ter uma função. E aí a gente lê, né? F, tá? É a minha função F de A em B. Muitas vezes a gente pode estar usando esse A e esse B aqui conjuntos quaisquer, tá? Quando a gente fala que a gente vai trabalhar dentro do conjunto dos reais, muitas vezes esse A e esse B a gente considera o conjunto dos números reais inteiro, ok? Por quê? Porque aí a gente está fazendo uma relação de A dos reais com os reais, ou seja, a relação de A com B, ou A em B, eu vou fazer isso com R e R, ou seja, eu vou ter meu conjunto ou meu cartesiano, né? Meu sistema cartesiano ali, que são o eixo X e o eixo Y, quando a gente considera esse conjunto A e o meu conjunto B, o plano real, tá? E aqui a gente tem exatamente a notação de função. Então, por que a gente usa o X e o Y? São variáveis, né? Que a gente usa muito, que ele virou convencional. A maior 90% ou 99% dos autores usa essa notação, tá? Que o meu y ele é igual a f de x, ou seja, a função em correlação à variável x. Ou seja, a minha variável x é o elemento do conjunto A, que seria esse conjuntinho aqui, e o y é o elemento do conjuntinho B. Ok? Deu para vocês entenderem mais ou menos, a gente olhando a definição, do que se trata uma função? Então, quando a gente vai falar de função, quando eu estava falando para vocês de uma relação binária, tá? A gente tem o quê? Eu tenho o meu eixo cartesiano, né? Tá aqui. Aqui a gente coloca o eixo X, aqui a gente coloca o eixo Y. Mas aqui eu tô falando que eu tenho R, e aqui eu também tenho o conjunto dos reais, porque aqui na parte negativa ele continua. Ou seja, eu estou trabalhando em todo o plano real. E a função, na verdade, eu vou pegar o quê? Aqui eu vou ter meu domínio, né? Que a gente vai falar já já. E aqui eu tenho a minha imagem. Ou seja, o número que acontece, o que eu pegar aqui no eixo X, tá? Ele vai passar pela transformação de F e eu vou ter o correspondente aqui na minha imagem, tá? Então, assim, eu tenho o meu domínio, eu vou passar pela transformação de F e vou ter minha imagem. Talvez fica melhor a gente olhar isso aqui. Eu tenho aqui os reais, eu tenho um ponto, né? Que seria o meu X. Hora que ele passa por uma transformação F, eu vou encontrar ele aqui, que seria meu Y, que também vão ser os reais. Ou, tá? O meu conjunto A e aqui o meu conjunto B. Então, a gente consegue fazer isso. Ah, mas o plano cartesiano, eu tenho só um correspondente. Tudo que acontece no X, né, no eixo X, eu vou passar pela transformação da função e eu vou achar o correspondente em Y.
no eixo Y. Então, eu tenho meu domínio e a minha imagem, ok? Então, aqui, eu tenho f de x, que é o conjunto A, que pode ser os reais ou pode ser qualquer conjunto não vazio. Ele é o domínio da função f e é igual ao conjunto A. Né? Lembra que a gente colocou lá, eu tenho dois conjuntos, né? A e B. Então, eu tenho minha função de A e B, que é a relação de A com B. Então, aqui é o meu conjunto em domínio. O meu contradomínio é o meu conjunto B, tá? Que ele vai dar a minha função de F, que é igual ao conjunto B. E C, que a gente lê que é a imagem de F, eu tenho a imagem de F que ela é contida no contradomínio. Ou seja, ele está aqui dentro do conjunto B. Então, quando eu falei aqui que eu tenho a imagem, eu tenho que ele vai estar aqui dentro, eu tenho a minha imagem aqui, e o contradomínio vai ser todo o meu conjunto Y, todo o meu eixo Y, tá? Que no caso aqui ele pode ser meu conjunto B, aqui eu posso estar considerando como meu conjunto A, ou os dois também posso considerar os reais, tanto para o B quanto para o A, tá? E o conjunto imagem, ele está dentro, ele é um conjunto que pertence ao contradomínio, ou seja, ele pertence ao conjunto B, que ele vai me dar as correspondências. Ah, mas a imagem, ele vai ter um único correspondente? Cada conjunto, cada momento, ou cada ponto em X, ele tem um único correspondente em Y. Mas eu posso ter mais de um ponto de X que tem o mesmo correspondente em Y? Posso. Imagine uma função de segundo grau, por exemplo. Quando essa função de segundo grau que a gente achar, tá? A gente vai ver mais à frente. Mas quando a gente achar a raiz dessa função, né? Que a gente vai pegar até uma equação ali, a gente vai encontrar os zeros da função, ele pode ter dois valores, um positivo e um negativo. Esses valores positivo e negativo, que eles podem ser só opostos, iguais, porém opostos, ele pode ter o mesmo valor em y. Mas eles são diferentes em x, ou seja, eles são valores diferentes do domínio, mas ele pode ter o mesmo valor em y, tá? A gente vai ver isso futuramente, ok? Então, aqui a gente tem, né, domínio, imagem e contradomínio. Então, a imagem e o contradomínio, ele vai estar no eixo Y ou conjuntinho B. Ou esse conjuntinho B pode ser os reais, pode ser conjunto qualquer ali, dentro daquele campo que eu esteja de interesse de trabalho. E o conjunto A vai ser a imagem, vai ser o domínio, que ele vai estar representado pelo o eixo X. Ok? Ela não é uma proporção, ela é uma relação. Porque ele não tem uma proporção entre os valores ali, que ele é passado pela função, pela lei de formação da função. Então, quando eu falei para vocês aqui que ele passa pela modificação, que seria aqui o f, o meu f ele tem uma lei de formação. Então, eu vou pegar um valor x, né, no que é no domínio, eu vou passar pela essa lei de formação, então eu vou fazer uma transformação para chegar em y. Então, ali ele não é proporcional, tá? Mas ele tem uma relação entre esses dois valores, entre esses dois conjuntos. O outro detalhe que a gente precisa lembrar bem, tá aqui na definição, no eixo y, ele é um conjunto não vazio. Porém, quando a gente vai fazer essa transformação trabalhando dentro da lei de formação da minha função. Então, quando a gente vai encontrar o domínio de uma função, a gente precisa saber exatamente qual os valores dos reais ou do conjunto A, onde que essa lei de formação ela é verdadeira. Pode acontecer que vai ser os reais todos, pode acontecer que eu tenho que tirar alguns pontos só, pode ser que eu tenha que tirar um conjunto dali de dentro, tá? Exatamente porque, imagina eu ter uma função onde que a lei de formação dela vai me dar um valor que, dependendo do valor x, ele vai ser zero no denominador. Isso não existe. Ele cai numa indeterminação, tá? Numa raiz quadrada de um valor negativo,
também não existe. A gente não tem esses valores, não é existente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos que a gente vai fazer com vocês. Muitas vezes, eu olhar para essa definição, pode ser que ele não fique algo tão claro para mim. Por quê? Bom, eu vou ter uma operação, quais são essas operações, tudo que é possível fazer no conjunto, mas às vezes eu fico um pouco confuso como eu encontro o domínio, como que eu encontro esse conjunto que é o domínio da minha função, tá? Então aqui com os exercícios eu acho que fica mais fácil. Então se eu pegar aqui o primeiro, eu tenho uma fração. É uma fração, então o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar essa fração. O que acontece? Essa fração tem pontos que ela não existe, então eu preciso trabalhar esse ponto, tá? Eu preciso descobrir se existe pontos que essa fração não existe ou ela existe para todos os reais. Então, aqui, deixa eu voltar. Eu vou olhar, analisar o meu numerador primeiro. O que acontece com o meu numerador? Se eu colocar para qualquer valor que eu der, atribuir para x, vai deixar essa fração inválida? O que vocês acham? Eu não vou conseguir fazer nada? Aqui, eu vou pensar assim. Se eu atribuir um valor positivo para x, o meu numerador vai ser um valor positivo. Se eu atribuir um valor negativo para x, ele pode ser positivo se for 1 ou 2, né? Menos 1, menos 2. E pode se tornar um valor negativo se ele for maior do que 3, por exemplo. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ele vai dar um valor negativo. Não tem problema, porque dentro dos reais existe valor negativo e valor positivo. Se eu atribuir o zero, vai dar 3, vai ser positivo, não tem problema. E se eu atribuir o valor de menos 3? O numerador vai dar 0. Eu tenho problema quando uma fração eu tenho meu numerador 0? Não, né? O numerador eu não tenho problema. Eu não preciso me preocupar. Aqui eu vou estar trabalhando com todos os reais, tá? Que não tem problema algum. Então, o numerador tá ok, tá? Aí eu vou pensar no meu denominador de uma fração. Se esse valor for negativo, tem problema uma fração onde que ela é negativa? Não. Tem problema onde o denominador dessa fração for positivo? Não. Ok? Aonde que tem problema? Quando for zero. Então, quando o denominador for zero, é aí que vou ter problemas. O numerador eu não preciso me preocupar, porque ele pode ser zero, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Então, eu esqueço o denominador na minha análise. Vou me preocupar com o denominador. O denominador pode ser positivo, ok. Pode ser negativo, ok. Mas não pode ser zero. Então, eu tenho que me preocupar com o zero no denominador. Então, qual que é o meu esquema aqui? O denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, quais valores que eu preciso extrair dos reais para que não aconteça de eu ter um zero no meu denominador. Porque a hora que eu tiver zero no denominador, eu vou ter uma indeterminação. Então, é exatamente isso que a gente vai calcular. Eu tenho, olha, 2x menos 5, ele é diferente de zero. A gente vai resolver uma equaçãozinha aqui, tá? A gente vai aprender isso futuramente, todos os detalhes aqui, mas a gente já vai começar a ter alguns itens agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 5 para cá com o sinal inverso, tá? Então, eu vou jogar o menos 5, que ele é independente de x, para depois o desigual com o sinal inverso. Então, vai ficar menos 2x, vai ser diferente de 5. E aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo na hora que eu venho para depois do desigual. Então, eu tenho que x ele vai ser diferente de 5 meios. E aí, o que acontece? Quando eu tenho esse valor, se eu colocar esse valor na minha equação,
o que que acontece? Eu vou ter um zero ali. Eu tendo zero, vai um zero para o denominador e ele vai me dar uma indeterminação. Então, eu nunca consigo dividir alguma coisa por zero. O que acontece? Eu vou descobrir qual é o valor que zero o denominador, que é onde está meu problema, tá? E aí, o que acontece? Eu já sei qual é o valor. A gente fez uma continha simples ali, a gente descobriu que x é diferente de 5 meios, eu não vai zerar. Mas para x igual a 5 meios, ele zera. Então, esse valor aqui é o valor que vai zerar o denominador, tá? Então, esse aqui, ele zera o denominador. Tá? Ele está zerando o denominador. Quando eu tenho um denominador zero, eu tenho uma indeterminação. Por quê? Não existe isso para mim, olha. 3 dividido por zero. Isso não existe, tá? Eu não consigo achar esse... É uma divisão impossível de ser feita. É algo indeterminado, algo que ninguém conseguiu determinar esse valor ainda, tá? Então, o domínio da minha função f vão ser x pertencente aos reais, tá? Então, vão ser todos os valores pertencentes aos reais, tal que o meu x ele tem que ser diferente de 5 meios. Esse daqui é o meu domínio. Então, eu tenho todo o conjunto dos reais menos o valor 5 sobre 2, tá? Tirando esse valor, todos eles valem. Lembrando que a hora que eu substituir o valor de x nessa função, ele vai ser substituído o mesmo valor para o numerador e para o denominador, tá? Então, o x eu vou substituir sempre o mesmo valor. Não importa se ele aparecer 3, 4, 5 vezes a minha função. Eu vou estar trabalhando sempre o mesmo valor, ok? Mas o numerador eu não preciso me preocupar, porque o numerador ele pode assumir o valor de 5 meios, pode assumir o valor de 3, mas o denominador não pode assumir o valor de 5 meios. Porque se eu assumir o valor de 5 meios, eu estou zerando. Aí ele vai me dar uma determinação desse tipo, por exemplo. Tá? Posso ter um outro valor que seja lá menos 5 sobre 0. Isso daqui também não vale. Tá? Não existe, é uma indeterminação. E a gente tem que sempre tomar cuidado que eu não consigo dividir nada por zero. Tá? Imagina assim, aí eu vou pegar uma barra de chocolate e vou dividir para nada. Ou seja, essa barra vai ficar ali. Não tem como eu dividir para nada. Para ninguém. Eu vou fazer uma divisão com ninguém. Como que a gente faz isso? Né? É meio que algo que não dá pra gente entender essa lógica de eu dividir alguma coisa para nada. Eu vou pegar uma barra de chocolate, eu consigo dividir para 2 pessoas. Ah, se eu vou dividir para um, então eu vou ficar com a barra inteira. Se eu dividir para 2, metade para cada um. Eu posso dividir para 3 pessoas. Né? Mas eu não consigo dividir para ninguém. Tá? Tá ali, mas ninguém vai dividir ela. Vai ficar uma coisa estranha a gente pensar nisso, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu não consigo dividir alguma coisa para nada. O denominador, ele zera. Vamos pensar aqui, ó. Quando a gente pensar aqui, só um parênteses aqui para enxergar. Eu tenho lá, olha, 2. Eu vou multiplicar. Se eu colocar, olha, 5 sobre 2, menos 5. Vamos fazer essa continha. O que acontece a hora que eu tiver, olha, 2 dividido por 2, ele é 1, certo? Então, ele vai ficar 5 menos 5. 5 menos 5, ele é 0. Esse é o ponto, tá? Eu vou pegar um valor qualquer ali, vou substituir no x e vou fazer a conta. Qual vai ser o resultado? Se eu colocar 5 meios, ele vai dar 0. Se eu colocar 2, ele não dá 0. Né? Se eu fizer, olha, 2 vezes, vou pegar o meu x e fazer ele igual a 2.
menos 5. Então, eu vou ter 2 vezes 2, eu tenho 4, menos 5, ele vai ser igual a menos 1. Aí é um valor que ele não vai zerar o denominador. E quando eu colocar o valor de 5 sobre 2, ele vai zerar. Porque eu vou ter aqui, olha, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Então, vai ficar 5 menos 5, 0. Aí você vai fazer o quê? Você vai excluir esse valor dos reais. Aí você tem o domínio. Porque aqui, olha, eu tô falando o quê? Que o domínio é qualquer valor pertencente aos reais, tal que o meu x não pode assumir o valor de 5 meios. Porque esse valor é o valor que vai zerar o denominador. Então, aqui eu sei que o domínio é qualquer valor pertencente aos reais, menos esse valor, tá? E esse valor x aqui, ele é um real também, ele é um valor real. Ele tá dentro do conjunto, só que eu tô excluindo ele porque ele vai zerar o meu denominador. Tá? Eu não posso pensar assim, o número não real, complexo, que o irracionário ele tá ali dentro. O π é um valor irracionário, mas ele pode zerar ali, dependendo da minha conta. Ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número natural. Pode ser, porque tá tudo dentro dos reais. Se for um número complexo, aí ele vai estar fora dos reais. Mesmo assim, ele pode zerar uma função. Tá? Ele pode ser um zero de uma função e ele pode estar atrapalhando. Então, não é esse o pensamento que eu tenho, tá? O meu x, ele não é um número real. Ele é um número real, tá? Ele é um valor real, porém, ele é um valor que está zerando o denominador de uma fração. E quando ele zera, ele vai deixar a minha fração indeterminada. Ela não sai do campo dos reais e vai para o campo do complexo, porque nós não vamos trabalhar o campo do complexo aqui, tá? Mas ele vai simplesmente falar assim, olha, esse valor está invalidando a minha função. A lei de formação da minha função, ela tem um probleminha com esse valor. No caso, a minha fração aqui, para valor de 5 meios, ela tem um probleminha de zerar o denominador. Então, eu preciso excluir esse valor. Ok? Marcos? Laísa, conseguiu entender melhor? Então, beleza. Bom, a gente fechando esse primeiro exemplo, a gente vai para um segundo exemplo. Segundo exemplo, a gente tem uma função onde o denominador tem uma raiz. Ele é uma fração. E aí eu vou analisar numerador e denominador, porque ele é uma fração. Mas o meu denominador, ele é só o número 5. O número 5, ele nunca vai modificar, tá? Eu não tô somando, nem subtraindo, nem fazendo nada com ele, nem somando, subtraindo, nem multiplicando, nem dividindo. Então, ele vai ser sempre uma constante. Então, ele não precisa me preocupar com ele, tá? Então, aqui ele é uma constante que eu não preciso me preocupar. Onde que eu vou me preocupar? O numerador. Então, o numerador, eu tenho, que tá aqui, eu preciso pensar o seguinte. O numerador de uma fração, ele pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, esse é um ponto que eu tenho que ter em mente. Agora, então, se eu não tivesse a raiz, eu não teria problema nenhum, tá? Por quê? Poderia ser positivo e negativo e zero. Agora, eu tenho uma raiz quadrada. A raiz quadrada, ela me assume valores positivo e zero. Raiz quadrada não assume valor negativo. Ou seja, eu não consigo extrair a raiz quadrada de um valor negativo. Então, aqui ele tem que ser esse valorzinho que está dentro da raiz, tá? É o que está dentro da raiz, ou seja, 2x menos 6
tem que ser maior que zero. Porque se eu vou fazer a raiz quadrada de zero, é zero. Não faz sentido, mas é zero, tá? Ah, mas por que eu vou extrair raiz quadrada de um valor zero? Tá? É zero, ponto. Então, eu não preciso excluir o zero. Ah, mas o denominador pode ser zero? Pode ser zero. Então, eu não preciso me preocupar. Então, eu vou me preocupar só com os valores negativos. Então, eu vou excluir os valores negativos. Mas quais são esses valores negativos? Então, eu tenho lá, olha, que 2x menos 6, ele vai ser maior que zero. Vou fazer o mesmo processo. Aqui ele cai numa inequação do primeiro grau, tá? A gente vai fazer alguma coisa assim, porque a gente já vai trabalhar a equação e inequação do primeiro grau, inequação e equação do segundo, e assim a gente vai trabalhando bastante coisa ainda no curso. Mas é só para ter uma ideia, porque esse aqui é mais simples, então a gente não precisa se preocupar muito. O que eu vou fazer? O mesmo processo, eu vou pegar o menos 6, vou jogar para cá, com o valor contrário. Então, eu tenho, olha, 2x maior que 6. Vou pegar esse valor aqui e vou jogar para cá. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o meu x ele tem que ser maior que 6 sobre 2. 6 sobre 2, eu consigo fazer essa divisão? Isso, eu consigo, e essa divisão é 3. Ou seja, os meus valores que eu tenho aqui, ele tem que ser maior que 3. Porque se eu pegar um valor menor que 3, vai dar um número negativo, né? Então, assim, eu sei o quê? Que o meu domínio tá aqui, ó. O que eu preciso é exatamente isso daqui, ó. Que x seja maior que 3. Ah, qualquer valor que o x for maior que 3, 2x menos 6, ele vai ser positivo. Qualquer valor menor que x menos 3, que x menor que 3, eu vou ter que 2x menos 6 vai ser negativo. Então, vamos lá, vamos colocar um parênteses aqui só para a gente entender melhor. Se eu pegar aqui, olha, um valor para x 3, por exemplo, vai dar zero, tá? Não, o Ricardo estava certo, para ser maior que zero, sim, esqueci aqui, tá, Ricardo? Desculpa. Tá? Eu esqueci de colocar o igual a zero, porque eu falei que o zero pode, né? Então, eu posso colocar o zero. Mas se eu fizer a conta, tá? Só com maior que zero, também não tá problema. Mas aí, na hora de colocar no domínio, eu preciso lembrar que o zero pode, tá? Então, se eu fizer aqui, olha, x igual a 3, o que vai acontecer? Eu tô na derradeira. Então, eu vou ter, olha, que 2x menos 6, a hora que eu substituir, eu vou ter o que, olha? Que 2 vezes 3 menos 6, então eu vou ter o que? 6 menos 6, 0. Então, aqui tá ok. Ele satisfaz ali dentro a raiz 0, não tem problema. Aí, se eu pegar um valor maior, só para a gente testar se a nossa conta tá certa, ou melhor, só para a gente entender melhor, né? Vamos fazer assim, olha, x igual a 4, por exemplo. Porque se valer para 4, vai valer para qualquer um maior, tá? Eu vou pegar aqui 2x menos 6, então vai ficar, olha, 2 vezes 4 menos 6. 2 vezes 4, eu tenho 8. Menos 6, 8 menos 6, 2. Ou ele é positivo, ok. E se eu pegar um valor menor que 3, vamos pegar x igual a 2, por exemplo. Então, eu tenho lá o 2x, então vai ficar 2 vezes 2 menos 3, ou melhor, menos 6, né? Então, eu tenho 4 menos 6, 4 menos 6, menos 2. Menos 2 é negativo. Então, eu já tô no caminho certo. Por quê? Porque se ele deu negativo, eu preciso excluir. 2 é menor que 3. Então, isso daqui bate com aquilo que a gente está calculando no domínio, tá? Eu não preciso fazer essas contas todas as vezes que a gente vai fazer o cálculo do domínio. Eu preciso fazer só essa daqui, ó. Essa daqui é só para vocês entenderem o processo que a gente está fazendo. Qual vai ser o domínio? Então, o domínio da minha função f
vai ser os x pertencentes aos reais, tal que o meu x tem que ser maior ou igual a 3. Porque qualquer valor para maior que 3, ele dá positivo, e igual a 3 ele vai ser zero. E eu tenho uma raiz quadrada que ele pode ser zero, tá? A raiz quadrada de zero existe, a raiz quadrada de um valor positivo existe. Não necessariamente tem que ser exato, tá? Mas existe, pode ser uma dízima periódica, mas eu consigo extrair um valor consigo encontrar um valor para qualquer raiz de um número positivo. De um número negativo aí eu vou ter problemas, eu não consigo, ok? Então, beleza, tá? Então, ali a gente só precisa tomar cuidado. A lei de formação, o que acontece? Nesse caso, a gente já no terceiro exercício aqui. Nesse exercício, quando a gente vai calcular, agora eu tenho um detalhe. Eu preciso analisar, eu tenho uma fração de novo, né? Vocês viram que a gente tem mais uma fração. E nesse exercício aqui dessa fração, eu vou olhar o numerador, mas o numerador é uma constante. Constante não vai me alterar nada, porque qualquer valor que eu atribuir para x vai continuar sendo constante 3. Isso não vai mudar. Aonde que eu vou pegar, né? Onde que vai ser a brincadeira ali? Vai ser o denominador. Que o x, a variável, tá? E essa variável a gente pode considerar também como argumento, uma grandeza física da função, porque ela tem um significado, muitas vezes, né? Ela tem um significado específico ali, vai ser só no denominador. Então, eu preciso olhar aqui, olha. O meu denominador eu tenho uma... Tá aqui em x. Mas aqui, ele tem uma raiz também, tá? Que raiz que eu tenho? Raiz quadrada. Então, uma raiz quadrada, ela pode ter valor positivo e pode ter valor zero. Né? Então, o argumento da raiz, ele pode ser zero, pode ser positivo. Então, eu já sei que eu preciso excluir tudo que é negativo. Mas aí, eu preciso observar também, eu estou no denominador de uma fração. Se eu estou no denominador de uma fração, o que eu preciso fazer? Eu preciso excluir o zero, tá? Como aqui a gente está no denominador, o argumento da raiz ele tem que ser estritamente maior que zero. E se for zero? Se for zero, eu vou cair naquela indeterminação. Então, ele tem que ser maior que zero. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar exatamente naquelas condições. X maior que... x mais 2 maior que zero. Eu vou jogar o 2 para o outro lado da equação com o valor de oposto, né? Vou inverter o valor. Então, eu vou ter que x ele tem que ser maior que menos 2. Para x igual a menos 2, vai dar zero. Então, eu preciso excluir. Não posso utilizar. Então, o domínio da minha função f vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que o meu x ele tem que ser maior que menos 2. Se eu pegar um valor, o menos 2 ali, vai dar zero, raiz de zero é zero, zero um denominador indeterminado, né? A gente pode fazer isso aqui, ó, só para vocês entenderem melhor no comecinho. Se eu pegar aqui, olha, o x igual a menos 2, eu vou ter, minha fração vai ser, olha, 3, né? Sobre menos 2 mais 2. Aqui eu vou ter zero. Então, eu vou ficar com 3 sobre zero. Isso aqui ele é uma indeterminação. Então, eu não posso trabalhar com isso. Por isso que eu tenho que excluir esse menos 2. E se for algo menor que menos 2, vai dar negativo. Por exemplo, coloca zero no x. Zero vai dar 2. Beleza, né? Se eu fizer o x valendo zero, por exemplo, eu vou ter
a raiz de 0 mais 2, eu vou ter a raiz de 2. Ah, é positivo, tá ok. Eu consigo trabalhar com isso sem problema nenhum. Então, ele pertence. Mas o zero ele é maior que menos 2, então tá dentro do que está no domínio. E se eu pegar o x, menos 3, por exemplo, tá? Eu vou ter a raiz de menos 3 mais 2, vou ter a raiz de menos 1. Ah, aqui eu vou ter um valor que tenho aqui dentro negativo. Eu não conheço a raiz quadrada de um valor negativo, então isso daqui tá falso. Se tá falso, então tá legal. Então, aquilo que eu calculei aqui pro domínio tá ok, tá? Isso aqui é só pra gente entender. Então, eu preciso lembrar o porquê que eu tô tirando. Então, o domínio é eu encontrar qual é esse subconjunto dos reais ou do eixo x que deixa a minha função sendo verdadeira. Que ele não invalida. Então, assim, eu sei que todos os valores maiores que menos 2, essa função eu consigo trabalhar com ela. Se eu pegar valores menores que menos 2, não. Se eu pegar valores iguais a menos 2, também eu não consigo trabalhar. Ok? Dúvidas? Lembrando que essa linha de raciocínio sempre cai no mesmo ponto, a existência da função. Aí a gente vai agora fazer um outro exemplo onde que ele entra com ln. O ln nada mais é do que o logaritmo, tá? Na base e. O ln, a gente vai ver futuramente que ele é o logaritmo, no caso aqui de x menos 4, na base e, que seja o logaritmo natural, o neperiano. O logaritmo, dependente da forma que eu escrevo, se eu coloco ele na forma do ln ou se eu coloco na forma de log, não tem diferença nisso, ele só existe para valores positivos, tá? Eu não consigo de forma alguma calcular o ln de zero e nem o ln de número negativo, isso não existe. Quando a gente estuda função logarítmica, a gente vê isso com detalhes, a gente constrói o gráfico, a gente vê, e é uma definição, ele não existe, tá? Então, a gente só vai ver o domínio dele agora. Como que a gente vai calcular? A gente vai calcular sempre, tá? Então, ele vai ser o logaritmo ln de um valor positivo. Ou seja, se eu estou trabalhando de um valor, vou procurar ele com um valor positivo, o que que eu preciso pensar, tá? Que esse valor aqui, ó, né? Ou se eu olhar aqui no ln, que esse valor aqui ele tem que ser estritamente maior que zero. Já que não existe ln ou logaritmo de uma função de zero, eu preciso excluir o zero também. E preciso excluir os valores negativos. Então, ele tem a mesma lógica da raiz quadrada no denominador, tá? Então, aqui ele tem que ser positivo. Ah, mas qual é a lógica? A mesma que a gente calculou da raiz quadrada, tá? Por quê? Porque ela precisa simplesmente falar assim, olha, eu preciso de um valor positivo. Ah, esse valor positivo pode ser um decimal próximo de zero? Pode, mas ele não pode ser zero, tá? Então, para eu calcular o domínio de ln de x menos 4, eu simplesmente vou pegar aqui, olha, que x menos 4 tem que ser maior que zero. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que foi feito anterior. Então, o que que eu vou pegar? O menos 4 eu vou jogar para o outro membro da equação, tá? Com o valor oposto. Valor não, sinal oposto, na verdade, né? O valor dele continua o mesmo, vai ser 4. Só que em vez de ser menos 4, ele vai passar 4 positivo. Então, aqui eu vou ter o quê? Que o meu x ele tem que ser maior que 4. Por que x maior que 4? Porque qualquer valor maior que 4, eu vou ter um valor positivo. Ah, mas e se o x for 4? Vai ser zero. Aí eu vou ter um valor que não existe, tá? Porque ln de zero não existe. ln de menos 1, por exemplo, não existe. ln de qualquer valor, porque aqui é negativo.
tá? E não existe o ln de zero. Então, não existe. Então, é o que eu preciso excluir. Ah, se eu pegar qualquer valor maior que 4, vai ser positivo. Ah, mas ele... E o ln? Se eu pegar aqui, vamos supor... Então, o meu domínio vai ser quem de f? Tá? O x pertencente aos reais, tá o quê? O meu x tem que ser maior que 4. Beleza, então aqui eu já tenho o domínio da minha função. X maior que 4. Meu x ficou feinho pra caramba, né? Tá? X maior que 4. Se considerando menos 3. Se você considerar menos 3, menos 4 vai dar menos 7. Ele vai ser negativo. Isso, Ricardo. O ln nunca pode ser zero. Não só ln, tá? Logaritmo de forma geral, independente da base. Ele não pode ser zero. Sim, a raiz pode ser zero, se ela não tiver no denominador. A raiz quadrada ou a raiz par, tá? Que depois eu vou explicar isso melhor até para vocês. Tá? Depende da função, ele pode assumir um valor negativo. Depende da função, não pode assumir negativo. Então, eu preciso estar olhando a lei de formação, tá? Nesse caso aqui do ln, se eu pegar qualquer valor negativo para x aqui, o que que acontece? Negativo menos negativo vai dar negativo. Então, eu vou ter um valor negativo para o ln. Não pode. Ah, mas se você fala assim, olha, se eu pegar 4, 4 vai dar zero. Não pode, não existe o ln de zero ou o logaritmo de zero. Se eu pegar um valor 5, por exemplo, para x igual a 5, então eu vou ter ln de 5 menos 4, eu vou ter ln de 1. Ah, o ln de 1 é zero. Mas o ln de 1, mesmo o resultado sendo zero, o resultado não importa. O resultado pode ser positivo, negativo ou zero, porque dependendo da situação ele vai cortar um pouquinho ali. Porém, esse valor aqui, ó, ele é positivo, tá? Esse 1 aqui, ele é positivo. É isso que me importa. Então, esse valor ali é positivo. Ah, mas a hora que eu achar o resultado do ln de 1 deu zero. Não tem problema, vai ser exatamente onde que ele corta o eixo. Então, ele pode cortar o eixo no zero. Não tem problema, tá? Mas, ele pode cortar o eixo, né? Que vai ser o resultado zero. E ele corta o eixo, tá? Ele sempre corta o eixo ali. Então, eu preciso simplesmente lembrar que o problema é o argumento do ln que não pode ser zero. O resultado pode, não tem problema. Ah, mas se eu tiver um resultado e fizer a conta, eu estou excluindo o número zero ou estou excluindo o número negativo? Eu estou excluindo o valor para eu fazer a conta, não o resultado dela. Ou seja, aquele ponto que se eu atribuir para x, eu vou ter uma determinação como resultado. Esse que eu excluo. O resultado sendo zero, sendo positivo, sendo negativo, esse não me importa. O que me importa é a existência. Ah, se eu pegar ali um valor negativo para x, o ln vai ser negativo. Então, eu tenho problema. Ok? Bom. Aí você vê que tem uma diferencinha aqui nas equações, nas funções. Que aqui a gente tem a lei de formação das funções, tá? E se eu for pegar essa daqui, x ao quadrado mais 2x menos 3, o que que acontece? Ela é uma função onde que o meu x pode assumir qualquer valor. Pode assumir um valor positivo, pode assumir um valor negativo, pode assumir um valor zero. Que ele não vai me atrapalhar. Por quê?
Se for positivo, tudo ok. Se for zero, também ok, porque vai dar o que? X igual f de x. No caso aqui, ele não tem fração, não tem raiz, não tem logaritmo, não é um exponencial, não é uma função trigonométrica. Então, assim, não tem problema com relação à validade ou ter pontos que invalidam a minha função. Então, se eu tiver um valor positivo, tá ok. Se eu tiver um valor negativo aqui, tá ok. E se eu tiver o valor zero para x, também tá tudo ok. Beleza? Então, nesse caso, minha função ela é válida para qualquer valor dentro dos reais. E aí, como que a gente escreve isso? Apenas que o domínio de f é igual os reais. Eu posso escrever domínio de f assim, como eu posso escrever domínio de f assim, como eu posso escrever assim, tá? Domínio de f é igual aos reais. Igual aos reais. Então, o domínio são só anotações aqui que a gente pode estar escrevendo. E aí depende muito, das vezes, de uma... Como que eu falo para vocês? Do autor que a gente está seguindo, tá? Se a gente pegar agora aqui, essa outra função, que eu tenho uma raiz cúbica, tá? Raiz cúbica, a minha raiz é uma raiz ímpar, né? O meu n da raiz é ímpar. Né? Ou seja, a minha potência ali vai ser uma potência onde que ela é ímpar. Eu consigo calcular a raiz cúbica de um valor negativo? Valor com uma raiz cúbica ou ímpar, tá? Não importa se é 3, se é 7, se é 9, se é 11, sei lá, tem que ser ímpar. Então, esse númerozinho que tá aqui, olha, ele tem que ser ímpar. Ele sendo ímpar, eu consigo calcular raiz de um valor negativo. Aí o positivo também, tá? E o zero também. Ou seja, não importa nesse caso, quando aqui é então, primeira coisa, eu tenho uma raiz, o que eu preciso verificar? Se ela está numa fração, se não está na fração, se está no numerador, se está no denominador. E o que eu tenho aqui, ó, se é par ou se é ímpar, né? Sendo ímpar, vale qualquer valor, positivo, negativo ou zero. Ou seja, ela não tem restrição. Se eu não tenho restrição, o domínio dessa função eu não tenho que calcular, tá? Vai ser os reais. Também. Então, aqui a gente coloquei duas simples para vocês, onde que a gente tem o conjunto, o domínio são os reais todo. Ou seja, eu não tenho como, eu não tenho o que calcular, porque não tem ponto que invalida, ou seja, eu não tenho como fazer conta, que eu não tenho como calcular algo que não existe, tá? Por quê? Porque não tem valor que invalida eu calcular o domínio ou calcular essas funções, tá? Para qualquer valor de x, a função polinomial existe, tá? Para qualquer valor de x, uma raiz ímpar existe. Então, esse número aqui dentro, que é o argumento de uma raiz, que ela seja, terá seu radicando, que é sua raiz ali ímpar, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. E o resultado final? O resultado final eu não estou preocupada com ele, não é ele que vai me validar. O resultado final é o resultado depois de eu já ter feito esse cálculo, de eu já descobrir se existe algum valor que invalida. No caso, não invalida. Ou seja, se eu não tenho algo que vai me invalidar a minha função, qualquer valor que eu atribuir para x tá ok. O resultado pode ser um valor zero, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser pequeno, pode ser grande, não interessa, tá? O que interessa é, invalidou? Aí eu preciso excluir do domínio. Não invalida? Ele entra no domínio. Então, nesses dois casos que estão aqui, tanto do polinômio de segundo grau quanto de uma raiz cúbica, não invalida, tá? Então, aqui tá ok. Tudo bem? Então, aqui, ó, só uma anotação para vocês.
essa notação eu acho que é legal porque de repente fica algum, né? Não é um número, não é dois. A raiz, eu tenho sempre uma raiz de um valor n aqui. Então, é isso aqui que vai me preocupar. E aqui não importa o que esteja aqui. Esse número que está aqui, essa função, essa fração, não importa. Pode ser uma equação de primeiro, é uma equação não, um polinômio de primeiro grau, um polinômio de segundo, um polinômio de terceiro. Não importa o polinômio que eu tenho aqui dentro. Ou qual seja o argumento dessa raiz. Tá? O que importa para eu ver o domínio é o meu n, tá? Então, quando o n for par, o meu domínio, né? O que eu preciso calcular aqui? Então, ele é maior ou igual a zero se não for no denominador, tá? O argumento que está aqui dentro, ele tem que ser, ou melhor, ele pode ser maior ou igual a zero, né? Eu não posso ter um argumento negativo aqui no caso, se o meu n for par, ok? Se o meu n for ímpar, então, tá? O argumento da minha raiz, que é esse argumento aqui, ele pode assumir qualquer valor, tá? Ele pode ser positivo, pode ser zero e pode ser negativo, tá? Nesse caso, quando meu n for par, não importa se for 2, se for 4, se for 6, se for 10, esse só assume valor maior ou igual a zero. Se for ímpar, ele pode assumir qualquer valor, tá? Então, essa é uma regra que a gente precisa simplesmente tomar cuidado, né? Precisa fazer essa análise. Aí, depois eu vou para o denominador. Aí, eu já vou entrar nas condições da fração e não da raiz, tá? Então, primeiro, eu faço a análise relacionada à raiz, né? Se ela tem, se o meu n é par, se o meu n é ímpar. Aí, beleza, aí eu vou saber, ó, se for ímpar, pode assumir a valor positivo, pode assumir valor negativo, pode assumir valor zero. Tá, ok. Se o meu n for par, só pode assumir valor positivo e zero. Valor negativo eu preciso excluir. Bom, se tiver no denominador, aí eu preciso verificar a condição da fração, tá? Aí, se tiver no numerador da fração, eu preciso analisar as condições da fração, tá? Ah, se tiver no ln, eu preciso depois verificar as condições do ln, tá? Então, aí eu preciso fazer a verificação das duas condições de existência. Que o domínio nada mais é do que eu calcular a condição de existência da função. Então, é sempre isso, eu preciso verificar a condição de existência da minha função. Ah, onde que tá? É um polinômio, é uma fração, é uma ln, é uma raiz, que não deixa de ser um polinômio, tá? Mas qual é a condição de existência? É isso que eu preciso entender, a condição de existência da minha função. Aí eu tenho meu domínio também. O resultado só vai ter importância se eu estiver dentro de algo específico, dentro de um contexto específico. Aí o resultado importa porque aquele contexto específico exige um determinado resultado. Mas para a gente achar o domínio, não. É o resultado da função, o resultado final. O que importa é se é possível trabalhar com a função ou fazer os cálculos que for necessário com a função. Então, aí eu vou achar qual é esse conjunto que eu consigo trabalhar, que eu consigo fazer os cálculos com a minha função. Aqui, a gente vai olhar para essa função e eu vou identificar. Então, aqui eu vou começar, bom, qual é a condição de existência dessa função? Primeiro, eu tenho uma fração. O que a gente vai fazer nesse exemplo? Tá? A gente primeiro vai olhar a função. Então, eu preciso ler a função. A hora que eu estou lendo a função, o que acontece? Eu tenho uma fração. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou
que eu vou olhar. Então, assim, eu tenho uma fração, então eu vou escrever aqui, olha, que f é uma fração. Bom, se f é uma fração, não pode ter denominador zero. Então, o denominador ele é diferente de zero. Vocês não precisam escrever isso que eu estou colocando aqui, tá? Isso é só para vocês entenderem depois. Então, assim, minha função f é uma fração. Se é uma fração, logo o denominador tem que ser diferente de zero. Isso tem que estar assim, ó, cravado na minha mente. Fração, denominador diferente de zero. Bom, depois de eu entender isso, eu já sei o quê? Que primeiro, a minha condição de existência de uma fração é denominador diferente de zero. Então, eu vou olhar para o numerador. O numerador, eu tenho x mais 4. X mais 4 não invalida a minha função. Porque a condição de existência da função é o denominador diferente de zero. O numerador não tem condição nenhuma. Então, para o numerador tá ok, eu não preciso me preocupar com o numerador, tá? Então, aqui, olha, ele tá ok, tá? Eu não preciso me preocupar. Aí, eu vou para o denominador. Quando eu vou para o denominador, o que eu vou pensar? Eu venho aqui, olha, eu tenho uma raiz. Eu tenho uma raiz. Nessa raiz, eu vou olhar aqui, olha, meu N é 5. Então, na raiz, eu tenho que N é igual a 5. Logo, N é ímpar. Se o meu N é ímpar, significa que o argumento dessa raiz pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser zero. Certo? Sendo nessas condições, eu tenho que o meu x mais 6 ele pode ser positivo, x mais 6 ele pode ser negativo e x mais 6 ele pode ser zero. Olhando a condição da raiz, tá? Bom, aí eu vou juntar as duas condições. A raiz ela pode assumir qualquer valor, então eu não estaria me preocupando no primeiro momento. Aí eu vou para a condição de existência da minha fração. A condição de existência da minha fração é denominador diferente de zero. Isso significa que eu preciso excluir um ponto, eu preciso excluir esse valor aqui do denominador. Então, esse daqui não é válido. Então, eu preciso tirar o ponto que invalida eu trabalhar com a minha fração. Então, é ali que eu vou trabalhando. Condição da raiz é que o argumento, que é x mais 6, ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser zero. Condição da raiz do denominador é diferente de zero, porque é uma fração. Então, eu posso ter o meu denominador positivo, posso ter o meu denominador negativo, mas eu não posso ter o meu denominador igual a zero. Porque zero vai me dar algo indeterminado, vai me dar uma função indeterminada, né? Algo que eu não consigo trabalhar. Sendo assim, eu vou calcular exatamente o valor aonde o meu 6 mais x seja diferente de zero. Então, eu vou trabalhar com todos os reais e vou tirar esse ponto, né? Então, aqui, olha, eu preciso que o meu x mais 6 seja diferente de zero. Aí, eu tenho a condição de existência da minha função. Que aí, eu vou pegar o menos 6, eu vou passar para o outro lado da desigualdade com o sinal contrário, o sinal oposto. Então, eu tenho que x ele tem que ser diferente de menos 6, tá?
x igual a 6, a menos 6, ele vai ser o zero. E aí vai invalidar a minha fração. Então, eu tenho que excluir. E nesse caso, então, eu tenho o quê? Que o meu domínio, tá? O domínio de f vai ser todos os valores pertencentes aos reais. Então, qualquer valor que eu atribuir para x pertencente aos reais, tal que o meu x ele tem que ser diferente de menos 6. Ou seja, o único valor que invalida é x igual a 6. Então, eu vou ter, tá? Que o meu x tem que ser menor que menos 6. Aí eu estou trabalhando com todos os valores que a minha fração é válida, ok? Então, ali eu preciso tomar só cuidado com essas questões das minhas frações, o que acontece na fração, o que não acontece na fração, o que eu tenho na função, o que eu não tenho na função. E a gente tem que saber entender. Leu, interpretou, beleza, a gente consegue resolver o problema. Eu tenho, primeiro, fração. Então, se eu olhar para esse exercício, o que eu preciso primeiro olhar? Eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração, a fração tem a condição de existência, né? Se a minha função é uma fração, logo, o denominador tem que ser diferente de zero. Ok? Segundo ponto, eu tenho uma raiz. A raiz tem condição de existência. Então, aqui eu tenho a raiz de 6x mais 1, onde que o meu n ele é 2, logo ele é par. N par, o 6x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Então, o argumento da função tem que ser maior ou igual a zero, certo? E se eu pensar aqui, eu tenho essas duas condições que eu preciso estar trabalhando, tá? Eu não posso esquecer nenhuma, porque se eu olhar só pela raiz, eu posso tá invalidando alguma coisa. Se eu olhar só pelo denominador, eu posso ter algum número ainda que invalida. Então, eu preciso tomar cuidado com as duas condições. Se a gente pensar aqui, olha, na raiz, eu tenho o quê? Que o 6x, né? Mais 1, ele tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou jogar o menos 1 para cá com valor negativo, né? Com sinal contrário. 6x maior que menos 1. E x, ele tem que ser maior ou igual a zero menos 1 sexto. Então, esse daqui é o valor que vai deixar o numerador, né? Por quê? Porque ele vai estar uma questão ali, olha, ele é um valor aonde que ele vai estar invalidando a minha raiz, tá? Não estou pensando na fração, então aqui eu estou pensando na raiz primeiro. A hora que eu penso na fração, eu vou pensar o quê? Que eu tenho que x mais 2 tem que ser maior que zero. Olha, diferente de zero. Ah, tenho que colocar maior que zero? Não, porque ele pode ser negativo a fração. Ele não pode ser zero, tá? Denominador diferente de zero. Ah, mas ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Exato. Mas não pode ser zero, de forma alguma. Ok? Tudo bem? E a hora que eu faço isso, eu vou jogar o 2 do outro lado da equação da desigualdade com o sinal oposto. Então, eu vou ter o quê? Que x tem que ser diferente de menos 2. Então, a gente chega nesses dois valores. Bom, aí eu tenho um detalhe, né? Que eu tenho uma fração e outra fração
não é fração. Um valor é fração, o outro valor não é fração. Se eu quiser deixar esse daqui, eu posso escrever ele assim, olha, que o meu x ele tem que ser maior ou igual a menos 0,1666 e vai embora. Ou seja, tá? Ele é... Se a gente for usar a notação de dízima periódica, deixar a dízima periódica, a gente pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Tá? Essa aqui é uma notação de dízima, ou seja, todos os números que vão para frente ali é 6. Eu não vou ter valores diferentes, ou seja, a minha dízima aqui ela não é uma dízima periódica, tá? Que tem períodos ali dentro. Todos os valores vão ser 6 depois do 1. Ok? Então, aqui eu tenho que o meu x, ele tem que ser maior ou igual, tá? A menos 1/6. Quando ele for menos 1/6, o numerador vai ser 0. E o que acontece com o denominador se ele for menos 1/6? Vai ter problema? Não. Ele pode ser um valor negativo, ele pode ser um valor positivo, mas ele não vai ser 0, tá? E quando ele for menos 2, aí o denominador é 0. Aí é isso que eu tenho que tirar. Então, o que acontece? Se a gente for usar aqui, ó, o que a gente chama lá no ensino fundamental de um varalzinho, que eu tenho, né? Eu tenho menos 2 aqui, que eu tenho que tirar. Então, os reais aqui, para o denominador, pode assumir qualquer valor menos o menos 2, tá? Aí, quando eu tenho 0,16, 0,16, ele vai estar aqui, ó. Se aqui for, ó, a gente vai pensar aqui, olha, menos 1, 0, certo? Então, ele vai estar um pouquinho aqui, olha, menos 0, alguma coisa, vamos supor que ele esteja aqui. Mas ele pode valer menos 0,16 e vai embora, dízima periódica. Mas o menos 1/6, ele vale? Vale para minha função. Só que tem que ser maior que ele, né? Então, vai ser ele todos os valores maiores que ele. Então, o que vai acontecer no meu domínio aqui? O que eu vou estar utilizando como domínio? O que vai estar invalidando os meus valores aqui? No denominador, eu tenho que excluir o menos 2. Só que o menos 2, se eu jogo no numerador, ele invalida a minha raiz, porque vai dar menos 12 mais 1 vai dar menos 11. Raiz quadrada de menos 11 não existe, tá? Então, o meu domínio, ele vai ficar esse... Deixa eu trocar a coisinha aqui. Ele vai pegar aqui, ó. Se eu somar aqui, ele vai pegar esse valor, é só isso aqui, ó. Daqui para cá. Então, eu não preciso colocar nas condições de domínio o valor de menos 2 aqui, x diferente de menos 2, porque a condição do numerador exclui ele. Então, o meu domínio aqui, o domínio de f, vai ser todos os x pertencentes aos reais, tá o quê? O meu x, ele tem que ser maior ou igual a menos 1/6. Tá? Então, ele exclui o menos 2 já ali. Porque quando eu falo que eu preciso para o numerador só esses valores, o denominador, mas os outros valores que posso estar utilizando para o denominador, ele invalida o numerador. Então, eu preciso usar essa condição, eu preciso fazer essa interpretação também. E aqui, por que eu coloquei o fracionário? Só para quem tem uma dúvida, enxergar que menos 1/6 é maior que menos 2. Tá? E às vezes tem pessoas que fazem essa confusão. Então, para não ter essa confusão, então a gente já deixa isso claro. Olha, isso aqui é menor, menos 2 é menor, porque quanto maior o número, quando ele for negativo, menor ele é, né? Então, ele é menor do que menos 1/6.
Então, a hora que eu usar valores acima de menos um sexto, menos 2 ele já cai fora. E aí eu já pego, porque qualquer valor que eu pegar, né, que seja menor que menos um sexto, ele vai invalidar a minha fração. Então, eu preciso lembrar sempre, quando eu tenho duas condições, que eu preciso avaliar as duas condições, isso é fato, né? Eu preciso avaliar a condição do numerador e a condição do denominador, mas eu preciso levar em consideração depois o conjunto, porque eu estou falando de uma fração. Porque senão eu vou ficar colocando um monte de informações no domínio, informações que desnecessárias, ficar escrevendo um monte de coisa, ficar achando, ah, mas esse valor vai, mas ele vale só para um denominador, o numerador não. Então o domínio é a minha função num todo, aonde que ela é válida. É isso que a gente se preocupa no final, tá? Porque na verdade, quando a gente fala em domínio, a gente está falando qual é o conjunto onde a regra de formação, a lei de formação da minha função é válida. Ou seja, onde eu consigo calcular qualquer coisa que eu queira da minha função. Se eu olhar só para o numerador, eu vou esquecer da condição do denominador. Porque aqui, se eu tivesse, em vez de eu colocar 2, se eu tivesse colocado, só para a gente complementar aqui nessa equação, o fato de eu ter que olhar no conjunto. Se eu tivesse colocado menos 2, por exemplo, em vez de 2, aí eu teria as condições diferentes. Vamos ver como fica? Se eu tivesse colocado menos 2 no lugar de 2 no denominador, aí eu não vou. Eu vou fazer a mesma análise, só que ele vai ter um detalhe diferente. Por quê? Porque vai ter um resultado diferente ali, tá? Então vamos fazer lá só para a gente verificar isso que eu tô falando. Então, se eu tiver o meu numerador aqui, eu tenho a raiz, que ele é 6x mais 1. O denominador x menos 2. O que acontece nesse caso? É a mesma coisa do anterior. Eu vou olhar lá, eu vou colocar lá, eu tenho a condição de raiz, de fração e a condição de raiz. Então, a primeira, né? Se eu olhar aqui, a fração. A fração, eu preciso que o denominador seja diferente de zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Então, ou seja, x menos 2, diferente de zero. Eu vou jogar o meu 2 do outro lado da desigualdade com valor oposto. Ou seja, se tá menos 2, ele vai passar como 2. Então, o meu x ele tem que ser diferente de 2. Eu já tenho uma condição. Aí eu vou para a segunda condição. Raiz. Eu tenho a raiz quadrada de 6x mais 1. Meu n, 2. Logo, né? N é par. Se o n é par, o meu 6x mais 1, ele pode ser maior ou igual a zero. Se o 6x mais 1 for maior ou igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou pegar, vou jogar o menos 1, 2, menos, mais 1. Vou trocar ele de lado da desigualdade com o valor oposto, ou seja, ele vai como menos 1. Então, vai ficar 6x maior ou igual a menos 1. O 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o meu x, ele vai ser o quê? Maior ou igual a menos 1 sexto. Eu tenho duas condições, dois valores, ou seja, dois conjuntos. Bom, eu preciso fazer uma análise desses dois conjuntos. Por quê? Porque são duas condições e eu preciso olhar no todo para minha função, né? Se eu pegar aqui, olha, primeiro, eu tenho 0 aqui, 1, 2. Então, eu preciso excluir o 2.
Se eu vou excluir o 2, tudo o resto... Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Né? Deixa eu só... 2. A segunda condição, eu tenho 0 aqui, menos 1/6 aqui. Tá? Não tá proporcional, mas é só para vocês enxergarem. Mais ou menos 1/6 ele vem, tá do lado negativo dos reais. Tá? Então, o que que acontece? Eu vou, na primeira condição, eu tiro 2 e vou ficar com todo o resto. Que é o denominador, só pede para eu excluir o 2. Resto vale. A condição de raiz, ele pede para eu excluir tudo que seja menor ou igual a menos 1/6. Por quê? Todos esses valores vai me dizer que o argumento da minha raiz vai dar valor negativo. Eu não consigo extrair um valor, raiz quadrada de um valor negativo. É impossível. Então, o que que a gente tem? O menos 1/6 ele entra. E eu vou pegar tudo que é maior que 1/6. Bom, beleza. Então, até aí, eu olhei as duas condições. E o resultado final? Né? Eu tenho menos 1/6 aqui. Eu tenho 0 aqui. Tenho 2 aqui. Que o que está na jogada ali, o que está na minha preocupação é esse conjunto de maior de menos 1/6 e 2, né? Igual a 2. Então, o que que eu vou fazer? O 2 ele tem que ser excluído, não tem? Então, aqui ele vai ser excluído. Ah, mas tudo aqui vale, de menos 1/6 para cima vale, o 2 também entra. Só que eu olho para a condição da fração, o 2 não entra, então eu pulo e pego aqui. Tá? Então, aqui eu posso escrever o meu domínio de duas formas, tá? Eu posso escrever ele como dois conjuntos, esse primeiro conjunto aqui e esse. Ou eu posso escrever um conjunto e excluir esse 2, tá? Então, eu vou pensar assim, olha, que o domínio de F vai ser os reais pertencente, todo x pertencente aos reais, tal que o meu x, ele seja estritamente maior ou igual a menos 1/6, e x diferente de 2. Ou seja, eu estou pegando todos esses valores que são maiores que 1/6, menos 1/6, e estou tirando o 2, porque ele tem que ser diferente. Então, ou seja, ele vai pegar todos os valores, é válido, eu posso pegar qualquer valor para maior que 1 menos 1/6, excluindo o 2, tá? Ou eu posso escrever assim, olha, que o domínio de F, ele é x pertencente aos reais, onde que o meu x ele pode assumir o valor entre menos 1/6 ou igual e 2. Só que o 2 tá fora, tá? Então, não pode ter igual aqui. Ou, porque ou ele tá aqui ou ele tá aqui. O x não tá nos dois lugares ao mesmo tempo, tá? Ou o meu x ele pode ser maior que 2, tá? Então, vamos escrever isso aqui de uma forma mais bonitinha que vocês entendam. Que também ele entra nessas condições, tá? Então, ou o meu x maior que 2, mas não pode ser igual a 2. Então, ou eu escrevo da primeira forma ou da segunda. Então, aqui eu tenho uma maneira, aqui eu tenho uma segunda maneira de estar escrevendo. Ah, mas eu tô falando a mesma coisa? Sim, eu tô falando a mesma coisa porque eu tô pegando ou ele estar entre menos 1/6 e 2, excluindo 1/6. Aqui, 1/6 não, excluindo 2. 1/6 ele pode entrar. Ou ele é um valor maior que 2, mas eu excluo 2, porque ou ele tá aqui, ou ele tá aqui. Ele não pode estar os dois no mesmo lugar. Ah, mas por que que o primeiro é E? Porque eu tô falando assim, olha,
o meu x ele pode ser qualquer valor que seja maior que 1/6, mas tem que ser diferente de 2. Ou seja, ele pode ser qualquer valor que não menos o 2. Então, ele tem que ser diferente de 2. Ao mesmo tempo que ele pode assumir qualquer valor maior que 1/6, ele tem que ser diferente de 2. O 2 não vale. Tá? Então, aqui, vamos dizer, é praticamente o mesmo exercício que nós fizemos aqui, porém com sinalzinho diferente, que é de mais 2, eu coloquei menos 2. A gente viu que a condição de excluir um ponto, né, de excluir os pontos que invalida a minha função, ela é um pouquinho diferente. Aqui basta eu pegar qualquer valor maior ou igual a menos 1/6, que o 2 já está fora, menos 2 está fora. Aqui, quando eu pego qualquer valor maior ou igual a menos 1/6, o 2 está dentro, porque aqui o 2 é positivo. Né? E aí eu preciso pensar, olha, eu preciso excluir o 2 desse domínio. Então, eu posso pegar qualquer valor menos 2. Né? Ele faz uma diferença porque aqui o menos 2 ele é menor que menos 1/6. Então, ele não faz diferença a hora que eu vou excluir a condição da raiz, eu já excluo a condição do denominador junto ao mesmo tempo. E aqui, quando o x é menos 2, o meu 2 é negativo. Quando eu vou excluir a condição de inexistência da raiz, eu não excluo a condição de inexistência da fração. Então, eu preciso prestar essa atenção muito grande. Aqui eu tenho uma fração, tá? Então, o que eu preciso pensar? Fração. Fração, eu tenho problema no denominador. Denominador. Eu acho que apareceu mais um M do que um N. Então, denominador diferente de zero. Ou seja, 3x menos 2 tem que ser diferente de zero. Nesse caso, eu vou resolver de novo. Vou jogar o menos 2 do outro lado da desigualdade, com valor com sinal contrário. Então, eu tenho 3x diferente de 2. O 3 está multiplicando, ele vai passar do outro lado da desigualdade, dividindo. Então, eu tenho que x tem que ser diferente de 2/3. Ok? Então, eu já achei o valor do que dá problema no denominador. Numerador, né? Porque a fração só me dá problema no denominador. No numerador, a fração não me causa problema. O que vai me causar problema é a função que está no numerador. Então, o numerador, a gente vai pensar aqui, olha, numerador, tá? Da minha fração. É um polinômio. Mas é um polinômio que ele está fora de raiz, ele não tem ln. Ou seja, o domínio dele vale para qualquer, então o meu x aqui, ele vale para qualquer x pertencente aos reais. Ou seja, não tem problema. Ele pode ser zero, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Não vai dar problema nenhum. Ah, se o x for zero, o numerador vai ser zero. Não tem problema. O problema é só o denominador, né? O zero ali é só problema do denominador. No numerador não tem problema. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho as duas condições. O numerador vale qualquer valor de x, pertencente aos reais. O denominador só não vale x igual a 2/3. Analisando as duas condições, tá? Que eu posso colocar no varalzinho que a gente tinha feito no exercício anterior, nesse daqui, ou não, tá? Eu consigo avaliar de forma direta. E aí, vai ser... Se eu colocar aqui no varalzinho, eu vou ter que, olha, qualquer valor, porque aqui tá os reais.
Segundo aqui, eu vou ter 2/3. E a resposta final vai estar aqui, tá? Então, o que que acontece? Quando eu estou trabalhando o numerador e que eu tenho os reais, ele vale qualquer valor, eu não tenho problema nenhum. Para o denominador, eu tenho problema aqui, ó. Então, ele pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, só não pode ser 2/3. E o que acontece com o resultado final? Ele só não pode ser 2/3. Ele pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo. Ou seja, o meu domínio, tá? De F vai ser todos os valores pertencentes aos reais, tal que o meu X, ele tem que ser diferente de 2/3. Ele pode ser qualquer valor, menos 2/3. Porque 2/3 é o único valor que zera o denominador. Tá? Então, ele não pode ser zero, mas ele pode ser valor negativo, como pode ser positivo. Uma fração, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser zero, porém, o denominador dessa fração não pode ser zero. Posso ter uma fração assim, ó, 0 dividido por 2, ou seja, eu vou pegar nada e dividir por 2, vai dar nada para os dois. Ah, eu tenho nada, vou dividir o nada com o Danilo e nada com o Vitor. Vai dar nada pro Vitor e nada pro Danilo. Então tá certo. Agora, eu não posso pegar uma barra de chocolate e dividir para nada. Essa é a diferença. Ou seja, 2 dividido por 0 não existe, ou seja, é indeterminado. Tá? É indeterminado. É isso que eu tenho que ter em mente. 0 no numerador pode, 0 no denominador não pode. Tá? Então, o numerador pode assumir qualquer valor. Beleza, o denominador tem um que eu não posso assumir. A minha fração, ela não pode assumir esse valor, não pelo numerador, mas pelo denominador. Ok? Tá? Eu só tenho que tomar esse cuidado. O que é negativo, o que pode ser positivo, o que pode, o que não pode, onde que a gente está trabalhando certinho.